Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos para a nossa segunda aula de Geografia. Iremos falar sobre a dinâmica demográfica global. O estudo da dinâmica demográfica sempre foi uma preocupação da geografia, pois revela aspectos importantes da relação entre sociedade e natureza. Você sabe que fatores estão relacionados à existência de áreas muito povoadas e de áreas com baixa densidade demográfica? Quais são as tendências atuais da dinâmica demográfica mundial? A distribuição da população no mundo ocorre de forma bastante desigual. Algumas áreas, sobretudo as áreas urbanas, são densamente povoadas, enquanto outras pouco povoadas. Os países com grande população total, ou seja, população absoluta, são considerados populosos. Já os países com população numerosa em relação à extensão de seu território, ou seja, a população relativa expressa pelo número de habitantes por quilômetro quadrado, são considerados povoados. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, em 2017, a população mundial tinha ultrapassado os 7,5 bilhões de habitantes. Os 10 países com maior número de habitantes concentram-se 54% da população mundial. São eles: China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Nigéria, acompanhe no mapa, Nigéria, Bangladesh, Rússia e o México. Estes são os países mais populosos do mundo, ou seja, que contêm uma quantidade bastante elevada de habitantes. A China e a Índia, esses dois países, são os mais populosos do mundo. A Ásia abriga cerca de 60% dos habitantes do planeta, continente asiático. Ou seja, 4,5 bilhões de pessoas vivendo somente no continente asiático. Na Oceania, que é essa parte aqui, que vocês estão vendo, a Austrália, na Oceania, por outro lado, vive menos de 1% de toda a população mundial. Fatores de distribuição da população. Quais são esses fatores de distribuição? São dois. Existem os fatores naturais, que mostram essa distribuição desigual por causa desses fatores naturais, porque as questões do relevo, a questão climática, tudo isso vai interferir se as pessoas vão ou não morar em um determinado local. E os fatores históricos, que são os desenvolvimentos das redes de comércio, a questão de um país ter muita guerra ou não, muitas aglomerações urbanas, tudo isso vai influenciar nessa distribuição populacional no mundo. Aqui você vê o mapa da densidade demográfica, esse mapa é de 2015. Nesse mapa é possível verificar que áreas do continente europeu, da Ásia Meridional e do leste asiático e do norte dos Estados Unidos apresentam alta densidade demográfica. Algumas áreas estão em planícies fluviais. A proximidade dos rios, que você vê em azulzinho são os rios, a proximidade dos rios exerce grande influência na escolha de locais para a ocupação humana, pois os rios fornecem água para a prática agrícola e para o consumo, além dos rios serem importantes meios de transporte e fontes de alimentos. Além disso, também, as planícies fluviais, elas apresentam solos mais férteis, o que também possibilita o desenvolvimento da agricultura. Assim,
desde a antiguidade, nas proximidades do rio Nilo, aqui no continente africano, nós vimos que a história da humanidade, a história antiga, já conta, né, o rio Nilo, no Egito, o rio Ganges, na Índia. Todos eles foram favoráveis ao desenvolvimento da agricultura e da vida humana. No mapa também você pode perceber áreas pouco povoadas. Algumas dessas áreas correspondem a extensos desertos, como o Saara, que você vê, né, a imagem mais clara, ó, menos de 1%. Observem a legenda. Menos de 1%, ou seja, de um habitante por quilômetro quadrado, aqui na região do Sahel. Ou seja, o clima, a questão aqui é o fator natural, o clima muito quente, seco, sem aquíferos próximos, né, em abundância, somente os oásis, isso torna a vida humana mais difícil. Como o Saara, então, aqui nós estamos vendo no deserto da África e o deserto de Gobi na Ásia. As áreas de clima muito frio também, como a Sibéria, no norte do Canadá, o Alasca, e as regiões polares, nos polos, com a questão do clima muito frio, também não são tão adequadas à sobrevivência e desenvolvimento da vida. É importante também destacar, no entanto, que o desenvolvimento de tecnologias favorece o adensamento de populações em áreas que antes eram consideradas inóspitas, ou seja, impróprias para a vida humana se desenvolver. Neste momento, então, finalizo mais um Estudando em Casa. Conto com a sua participação nas próximas aulas, que daremos continuidade aos nossos conteúdos.